espetacular. Na quinta, você, no meio de campo, colocou o Labate lá do João Paulo. Já na última vez, na sexta, o Tsunami entrou. Com Vinícius, Léo Rosa, Henrique, Igor, João e Gesso. Aí tivemos João Paulo e Labate, ontem João Paulo e Tsunami, Eduardo Ramos e Micael. Edgar e Nino Guerreiro. Qual é a formação dele? Qual é a verdadeira? Então hoje, a gente vai usar essa formação, deu um equilíbrio maior com o Tsunami e João, dá um pouco mais de liberdade para o Eduardo, que não está 100%. Então vai ter um meio campo mais forte na marcação, com um pouco mais de liberdade para o Eduardo jogar. Você poderia anunciar essa formação do seu amigo? Qual seria o time titular? Acabou de falar, escalou todo mundo. Então Vinícius, Léo Rosa, Henrique, Igor, João e Gerson, João Paulo, Tsunami, Micael, Eduardo Ramos, Edgar e Nino. Confiança, quer que falar? A gente sabe que você busca informações, já tem? Temos bastante confiança que a gente vai... Não, do confiança. Do confiança, eu sei que você busca informações. Quais são as informações que você já tem? Não, né? Uma equipe que não mexeu nas 3 rodadas, manteve a mesma escalação. Vimos os jogos, já assistimos toda a formação. Então, é uma equipe bem preparada, joga um atacante de referência, que está num momento bom, fazendo gol. Tem jogadores de velocidade pelo lado do campo, tem um organizador. Então, uma equipe bem postada, foi campeã estadual, manteve a base do estadual. Então, já está com um entrosamento bem adiantado. Vai ser um belo adversário, mas nós temos que chegar lá e superá-lo. José, ainda há pouco o João Paulo deu uma entrevista muito brilhante, muito boa a entrevista do João Paulo. Foi até certo ponto comover. Você questionar um entrosamento, um passe errado, completamente natural, principalmente vindo das arquibancadas. Você questionar o homem, a gente que convive com vocês vê a qualidade, o caráter de vocês e principalmente o clima, o ambiente que vocês vivem. Mas foi uma semana tumultuada e alguns exageros demais. Nesse momento, passar o que para o torcedor, José? Ô Lino, vou te falar o seguinte. Martin Luther King tem uma frase muito marcante na vida dele. O que preocupa não é o grito do mal, mas o silêncio do inocente, ou do bom. Você bradar, falar um monte de absurdos, é um direito teu. Agora você ficar calado é que preocupa. Se você fizer uma referência de 2016 e 2017 do Clube do Remo, é um abismo. O Remo em 2016 foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil com 2 derrotas. O Remo não chegou na semifinal, foi eliminado na semifinal do estadual. O Remo teve 4 vitórias em casa, se não me engano. Teve 4 empates e uma derrota. E uma derrota em casa. Fora de casa foram 4 vitórias, 2 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, se não me engano. Os resultados desse ano, esportivamente, são bem melhores do que o ano passado. Isso é fato. No passado, o Remo tinha 3 jogadores locais: Levi, Flamel e João Vitor. Esse ano tem 19. Ano passado foram contratados vários jogadores. E te digo, o salário de cada um deles era mais alto do que a rescisão dos jogadores que nós estamos fazendo hoje. A rescisão, não é nem salário. O salário pago ano passado era maior que a rescisão. E todos foram para a justiça. O Clube do Remo esse ano, não estou aqui fazendo o papel de defender a diretoria. Cada um tem a sua culpa. O salário dos jogadores está em dia. Ano passado foram 5, 6 meses sem receber salário. Então, tudo que foi feito no ano passado não teve a mesma conotação que teve agora. Nós jogamos um jogo muito mal. Fato, muito mal. E eu nunca escondo que o meu time joga mal. Nós conseguimos um ponto. Temos possibilidades grandes de crescimento. Entende assim quem quer. Quem quer, quem é do bem, vai entender isso. Quem é do mal e quer ver o mal do Clube do Remo não vai enxergar dessa maneira. Como disse o Giba em 2009 ou 2010, que o Remo fica aqui 10 empurrando para frente e 20 para trás, existe hoje uma preocupação do Clube do Remo não melhorar. Porque se o Clube do Remo melhora e consegue um acesso, politicamente, muita gente que é do contra, que trabalha contra, vai ficar esquecido. E vai ser valorizado quem conseguiu esse acesso. Essa é a leitura. As modificações que tiveram hoje no Bairrão são claras.
clube hoje melhorou, está tendo investimento na área de fisiologia, de preparação física e médica. Chegaram uma esteira, chegaram uma bicicleta para o departamento médico. Foi adquirido material para fisiologia e para o departamento de preparação física. Foram feitas modificações em pessoais aqui dentro, em situações que tinha que ser feita uma troca. E não fui eu que pedi a troca, foi a direção que fez. Tinha funcionário que faltava 4 dias e se mantinha no trabalho. Então não acontecia nada e foi feito modificações. Só que era muito mais fácil jogar para cima do Josué quando você deixa de cumprir as suas funções como funcionário. Não fui eu que pedi demissão de ninguém. Então era muito mais fácil acusar isso. Então, quando o mal grita e o bom fica calado, é preocupante. E por isso que eu estou te explicando isso. Eu acho que nós tivemos em 2017 uma melhora. O salário foi pago, o clube pagou dívidas da gestão passada, que poderia estar fazendo diferença hoje, mas ninguém fala sobre isso. Falaram que houve uniforme roubado, que sumiu o material, que colocaram camisa laranja de goleiro. Qual é a culpa que o clube tem em Ciatópolis? Manda 300 camisas de goleiro. Teria que usar 10 anos para poder gastar essas camisas. Se você não é inteligente, coloca ela para você usar em treinamento. Mas é mais fácil falar que o clube estava sendo roubado, que foi pego o material. Então, as inverdades que acontecem contra o Clube do Remo é muito grande e ficam calados. Talvez seja a minha última entrevista com vocês sobre isso. Eu não vou falar mais sobre isso. Esquece. Não vou me pronunciar sobre essas questões. Por isso que eu estou falando hoje, porque a semana realmente foi uma semana difícil. A minha vida pessoal foi completamente abalada. Fizeram absurdos na minha rede social. Eu hoje não tenho mais minha privacidade. Expuseram meus contatos. Da onde surgiu, não sei. Só que é o seguinte, eu não sou criança, não sou moleque e não sou uma pessoa qualquer. Eu sou homem, ex-militar e sei muito bem as minhas responsabilidades e os meus deveres. Sei muito bem aquilo que eu tenho que fazer para preservar o meu nome e a minha pessoa. Não sou moleque. Não sou moleque. Eu estou aqui representando uma grande instituição que vinha por momentos difíceis e nós estamos aqui para tentar equilibrar ela. Doa a quem doer. Machuque as pessoas que têm que ser machucadas. Mas eu não vou mudar um pedaço a minha linha de trabalho. Ela vai continuar da mesma maneira, porque ela é honesta, ela é clara e ela é verdadeira. Então não tem história. Foi semana ruim, foi com a ideia do João Paulo e do Tsunami, uma equipe um pouco mais forte na marcação e dando liberdade para o Eduardo. O Eduardo não vai jogar o jogo todo e eu tenho a opção de colocar o Flamengo. Então a gente vai ter esses organizadores, que é o Eduardo e que é o Flamengo. Ainda tem o Fininho que pode entrar também. Então a gente vai ter jogadores que possam dar qualidade de jogo, dar equilíbrio e manutenção da posse de bola, coisa que a gente vinha faltando. E a gente agora tem esses jogadores e conta com essa possibilidade. E a entrada do Tsunami é para realmente a gente ter uma consistência sem bola maior do que a gente estava tendo. E ali atrás você mexe também em 2 posições. Uma, obrigado, que Os dois, o Daniel e o Bruno. No departamento médico. Mas a gente, na outra semana, a gente espera estar recuperado. Só é uma zaga que praticamente jogou já o estadual. O Léo, o Igor, o Henrique, só o Gerson que entrou ali. Então a gente não vai sofrer muito com o entrosamento. A gente está apostando muito até nessa sequência dos jogadores. Josué, com relação a... Você comentou agora, muita gente que jogou junto. O Vinícius ele não foi titular no Parazão, mas ele estava no grupo. Da linha de 4 de defesa, 3 foram titulares durante o Parazão. Quando o Tsunami e o Eduardo Ramos, os 2 no meio campo. O Edgar, metade do atacante jogou. De certa forma, parece que está havendo um resgate do time que jogou no primeiro semestre. Foi intencional ou foi meio... Você precisou recorrer a isso? Não, intencional não. Você tem 2 jogadores com lesão. Aí tu não tem como fugir disso. Você tem que trocar. A questão da volta do Eduardo Ramos era o meia que a gente estava precisando, era ele ou o Flamengo. A gente tem que colocar para jogar. A gente fez as contratações no mês que não deram resposta. Então, dentro da nossa clareza e firmeza de trabalho, se não deu resposta, tu não pode esperar muito e tem que fazer as mudanças. Como eu não tenho apego a jogador, e se não render, a gente tem que fazer as trocas, foi feito assim.
E a substituição natural, um homem de área, aquilo que eu sempre gosto de ter, que é o Nino jogando e o Edgar movimentando. Então, acabou acontecendo tudo muito próximo das mudanças em cima de uma semana de críticas. Então, isso é natural acontecer e agora a gente espera dar uma consistência para esse time. Se esse time encaixar, fazendo um bom jogo como a gente está acreditando, a gente tem possibilidade de manter. Josué, você tem mostrado aqui nesse mês de trabalho aqui no Clube do Remo que você é um cara muito transparente, coerente em algumas providências que você toma. Esse jogo contra a equipe do Confiança, você se sente ameaçado em caso de um revés, de um resultado negativo, ou você não está preocupado com isso, Josué? Chato, isso aí é muito... Eu vou te dar uma resposta que tu pode entender por outras maneiras. Quem responde sobre permanência de treinador é a direção do clube, é o presidente, não é o Josué. Então, a gente sabe que um resultado ruim, pelo nível de cobrança que teve essa semana, vai ficar muito pior. Não adianta ficar aqui de conversa fiada, que não tem nada disso, que a gente não sabe disso, que nada disso. A gente sabe que existe. Então, não vai ser, nunca vou falar assim, não, isso não acontece, eu estou acima do bem e do mal, não tem nada disso. Eu sei do meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Quem tem que avaliar isso é a direção do clube, é o presidente. A torcida vai protestar? Vai, tenho certeza que vai. Mas a gente também tem certeza que vai fazer um grande jogo. Pode até não vencer o jogo, mas vai fazer um bom jogo e vai conseguir, vai buscar o resultado positivo. E a avaliação final, se vai permanecer ou não vai caber a mim. E sim a diretoria do clube. Time de massa como é o Clube do Remo, né, Josué? Você já percebeu, você conhece, já trabalhou também em grandes clubes por aí, só vitória. E o Clube do Remo, eu digo sempre aqui, que o torcedor do Remo não tolera nem empatar, quanto mais perder. Então, só vitórias para dar essa tranquilidade e mudar o Clube do Remo para uma tranquilidade perante seus torcedores, é isso? Eu só te pergunto o seguinte, eu não estava aqui ano passado. O Remo só foi vencer em casa na 8ª rodada da Série C. Houve algum manifesto igual a esse? Houve? Não. Estranho. Um clube que teve um investimento gigantesco. O investimento do Remo hoje, o orçamento do Remo, é o mesmo do estadual. A gente não aumentou a folha, porque o clube não tem como pagar. Não adianta criar uma ilusão que o clube do Remo tem que contratar jogadores caros se não vai pagar. Tem muitas pessoas que se aproximam da direção dando sugestão de jogadores para ganhar 40, 50 mil. O clube do Remo não suporta pagar uma folha dessa. O clube do Remo hoje só tem a torcida. Ela é gigante, ela é enorme, ela sustenta o clube, mas ela sustenta dentro de uma possibilidade. Não adianta hoje a gente fazer um orçamento de 500 mil por mês para pagar a folha salarial e não pagar, igual foi feito ano passado. Não adianta. É mais fácil você ter o pé no chão, equilibrar o clube, pagar os ajustes fiscais que estão sendo feitos, pagar as dívidas do ano passado que está sendo feita, pagar os acordos do ano passado que estão sendo feitos e você privar investimento para 2017. Então isso não é falado, isso não é cobrado. A campanha do ano passado foi bem pior do que está sendo esse ano. Como eu falei aqui antes, ano passado nem na final do campeonato chegou e com um investimento muito maior. Esse ano com o time local com baixo investimento chegou na final da competição e vai fazer uma Série C para brigar pelo acesso. Isso aí eu tenho certeza. Coisa que não foi feita ano passado. Se perdeu vários jogos em casa. Os últimos 4 jogos não teve vitória. Da mesma forma que foi no início da competição. Então, e não teve um pedacinho de manifestação como houve agora. Por que será? Será que a rede social é tão forte no Clube do Remo? No que você acompanhar o dia a dia do trabalho, você acompanhar o que está sendo feito, modificado no clube, é mais fácil você valorizar uma rede social falsa, desonesta, que não visa o crescimento do Clube do Remo, visa sim o caos. Querem alimentar o caos no Clube do Remo para poder se perpetuar. Enquanto eu estiver aqui, pode ser que dure uma semana, não vai acontecer. Eu sou digno demais. E as pessoas que não são dignas, elas se escondem covardemente e usam palavras falsas para denegrir não só o Josué,
mas o clube, que é a maior instituição. As pessoas que se dizem torcedoras do Clube do Remo deveriam ter um cuidado muito maior quando criam uma situação dessa. Mas a grande preocupação é não deixar o Clube do Remo sair do estado que ele está. O Clube do Remo hoje é uma forma de se manter pagamento para alguns. Aqui, o Clube do Remo é forma de alguns ganharem, de forma qualquer. Enquanto eu estiver aqui, dentro do meu limite, que me cabe, isso não vai acontecer. E o presidente, muita gente fala que ele é caduco, que ele é velho, que ele não sabe. Ele é muito lúcido para entender o que está sendo feito por trás. As coisas que estão acontecendo externamente, ele está sabendo. Porque internamente, nós já identificamos também. Então, o que foi feito ano passado para esse ano, a manifestação te demonstra claramente que a rede social, como foi ano passado, em caso de proteção, está sendo em caso de denegrir o clube. A gente lamenta muito isso. Josué, você tem falado com os jogadores para esse jogo contra a equipe de Confiança. Como é que você tem sentido nesses atletas que sabem que tem que dar uma resposta dentro de campo, Josué? Thiago, todo mundo está sendo cobrado. Não tem privilégio para nenhum jogador e todos eles sabem a situação que o clube vive. Mas precisamos da vitória. Isso aí é fato. A gente não precisa da vitória por causa da crise da rede social. Nós precisamos da vitória pelos profissionais que nós somos, por aquilo que nós estamos para buscar pelo Clube do Remo. A gente não precisa de vitória para dar resposta para a torcida, porque muita gente vai pensar, ganhou o jogo, lutou porque teve pressão, e não é nada disso. O trabalho aqui não foi modificado. No dia do tumulto, o Leandro, que é o presidente da Remoçada, entrou na minha sala para conversar comigo. E eu falei para ele várias vezes, e ele falou assim, pessoal, a gente quer falar com o senhor e não consegue, mas minha sala está sempre aberta. Eu nunca falei não para ninguém. Quer entrar aqui, quer tirar dúvida, entra aqui e pergunta que eu vou explicar o que está acontecendo, o que está sendo feito no Clube do Remo. Nunca foi escondido. E ele me fez vários questionamentos, eu respondi várias coisas para ele. Ele falou assim, a gente não sabia disso. E saiu daqui sem a Remoçada, que segundo dizem, é a torcida que mais manifestações faz na arquibancada, que participa, que faz todo. O presidente, que o Leandro, saiu daqui entendendo tudo que eu falei para ele. Isso é a postura nossa profissional. Agora, a gente tem que ganhar pelo lado profissional que nós temos, para colocar o Remo no G4, para a gente conseguir ter tranquilidade com o trabalho, não preocupado com a pressão que vai ter na torcida, porque o Clube do Remo, como você falou, é pressão sempre, sempre, porque é uma torcida que está sofrida, todo mundo sabe disso, eu acompanho o clube há muito tempo, e eu quando pensei em vir para cá, eu tinha sempre esse objetivo de tirar isso, só que você não tira estalando o dedo, você tira com muito trabalho. Josué, teve uma pergunta lá. Respondeu. Não respondeu o que eu ia perguntar. Pode fazer. Teve uma situação essa semana envolvendo dois jogadores tem mais ou menos a mesma função no elenco, que é o Nano Krieger, que ia sair e voltou, e o João Vitor, que encerrou o contrato, vai seguir para outros ares. O Remo ficou de repente sem muitas opções para a função de centroavante. O Krieger, ele pode ser testado? Você conta com ele depois desse retorno, ou ele não está nos seus planos? Olha só, hoje, diferente do ano passado, são 35 jogadores inscritos. Nós já perdemos uma inscrição para o João Vitor. Você tem que ter 5 jogadores sub-23. E nós tínhamos esses 5 com o João Vitor. O João Vitor, a primeira rodada ele estava no banco contra o Fortaleza e teve uma lesão na comemoração do gol. No segundo jogo contra o Asa, ele não foi para o jogo, porque ele casou. No terceiro ele foi para o jogo. Ele em nenhum momento comentou que ele não tinha questão de ficar aqui. Gastamos uma inscrição com ele. Perdemos uma inscrição. Ele poderia ter sido falado que estava negociando e a gente não teria colocado o jogador na relação, aguardando uma definição de renovação. Mas ele escolheu assim, vida que segue. O Nano Krieger, ele tem contrato até 30/7. Nós vamos ter que avaliar bem se vale a pena colocá-lo, se vai ser aproveitado ou não. Por quê? É mais uma inscrição. Para ele ficar, ele tem que renovar o contrato. Para ele renovar o contrato, ele vai ter que melhorar o rendimento dele. Hoje, o rendimento dele foi claro. Nós tivemos, ele teve em 5 jogos, fez um gol. Teve bom período de lesão. A culpa não foi do cara. Ele não teve culpa nenhuma, mas teve lesão.
chegou fora de forma, teve que adaptar e entrar em forma, demorou um tempo. Isso é fato. Recebendo salário. Nenhum mês ficou em branco. Ainda recebeu um mês na frente. Então, hoje, nós temos que avaliar com muito cuidado, com muito carinho, cada situação de inscrição, para você depois não perder e ficar assim, sem poder escalar um jogador, sem poder relacionar um jogador. Senão depois a gente pode ficar só com o mínimo necessário para uma competição. Isso não é legal. Então, ele vai ter que melhorar o rendimento dele no treinamento, mostrar para a gente que está em condições de ser inscrito. É a mesma forma o Rodrigo, que estava numa evolução grande, o contrato dele termina no final do mês. Para a gente escrever, para ele permanecer, ele tem que estar mostrando o rendimento que ele está tendo hoje, sem lesão, porque também foi outro atleta que teve várias lesões. E nós temos que ter o cuidado também na inscrição por causa disso. Então a leitura é muito simples. Por isso que a gente também, e tem a questão financeira, quando muita gente fala que tem que liberar jogador, demitir jogador, você tem que saber se você tem caixa suficiente para pagar uma rescisão. Não é estalar o dedo e mandar embora, mas sim se organizar para não ter uma ação na justiça. Esse cuidado nós estamos tendo. Alguns casos fogem do controle, porque fica algumas pessoas que não têm a preocupação de pagar, mas têm apenas a intenção de falar, que é diferente.